capítulo 6, verso 12 a 20. Vamos lá. Capítulo 6, versículo 12 a 20 de 1 Coríntios. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? De certo que não. Ou não sabeis o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Muito bem. Nós estamos no capítulo 6 de 1 Coríntios, e esse capítulo, ele é um capítulo problemático. Por que é um capítulo problemático? Porque o apóstolo de São Paulo, ele começa mostrando o péssimo comportamento dos crentes em já terem demandas. Veja que tem alguém que ensina ou alguém que prega e diz assim: é natural no meio dos crentes terem essas coisas porque nós somos carnes. Não, senhores. Quando Paulo repreende esta igreja, que você, quando faz a leitura do capítulo 6, 1 a 11, que nós não vamos ler, o apóstolo está repreendendo uma igreja que se dizia cristã, que se dizia direcionada pelo Espírito Santo, que se dizia ter os dons do Espírito Santo. Ouçam bem isso. Uma igreja que se apresentava como super espiritual, portadora de dons, mas ela se dizia tão sábia, e os pequenos problemas que elas possuíam, elas não tinham a capacidade dela mesma resolver os seus conflitos. Veja que Paulo mostra a deficiência dela em não ter homens preparados para resolver o conflito, como ele também mostra outra deficiência. Já o fato de haver conflito entre vós, demanda entre vós, já não é agradável. Então, quando às vezes eu falo aqui sobre essa questão dessa suposta espiritualidade, e aqui você vê que era a igreja que mais possuía dons, foi enriquecida com todos os dons, mas ela não tinha a sabedoria para discernir a verdade. Por isso que eu quero começar já alertando o povo de Deus, a nação brasileira, os cristãos do mundo inteiro. Não sejam iludidos só por movimento sobrenatural ou espiritual. Porque essa igreja que se dizia portadora de dons, ela que se dizia reveladora, ela que se dizia dona de discernimento, ela não tinha discernimento para resolver os seus próprios problemas. E aí entra o mais interessante. Se ela era tão espiritual, tão santa, e por que já tinha no meio dela demanda? Porque um verdadeiro crente espiritual, olha para cá, bota aqui, um verdadeiro crente espiritual, ele não é de baderna, ele não é de confusão, ele não é de briga, ele não é de contenda, ele não é de fuxico, ele não é de escândalo, ele não é de trazer problemas. Um verdadeiro crente espiritual é da paz, é do amor, é da verdade, é da santidade, é bem casado, não tem uma vida bagunçada. Então, muito cuidado com essas pessoas que andam dizendo que são super espírito. Olha para cá, bota para cá, Caio. E ainda tem mais o que eu vou dizer aqui a vocês. Não importa se ele tem dom, não importa se ele tem discernimento, não importa se ele é super espiritual. O que vai mostrar é o que ele produz.
E tem crente que gosta de andar atrás, ainda diz assim: irmão, ele pode ser desse jeito, mas é usado. O diabo também pode usá-lo. Paulo estava dizendo que essa igreja, gente, essa igreja aqui, ela estava tão horrível que ela estava pegando pessoas imundas. Ela estava pegando pessoas. Olha o nível dessa igreja. Vamos lá, pastor Luiz. Olha o nível dela. Olha o que essa igreja estava fazendo. Ele diz, olha no verso 7. Leia o verso 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Isso aí foi o que Jesus ensinou. Se lhe ferirem a face direita, da esquerda. Se te tomarem a capa, da túnica. Se te mandarem caminhar uma milha. Ou seja, Paulo estava dizendo que quem é espiritual... Cara, bota para cá, Caio. Quando você diz que é espiritual, mas é de briga, é respondendo, o que tem, tu tá filmando direito? Bota pra cá. O que tem de crente hoje é brigando em internet, é brigando em palanque, é brigando na rua. Que modelo de vida você que diz que é espiritual, que diz que prega a Bíblia, que diz que é homem de Deus, mulher de Deus, e escandaliza o Brasil com a tua postura. Paulo diz que é melhor sofrer o dano. Mas essa igreja que se dizia tão espiritual, que tinha tantos dons, sabe qual é o maior problema dela? O maior problema dela é que não era somente ter demandas. Paulo diz, só em já ter demanda, os crentes com os dons e brigando. Os crentes com os dons e na porrada. Aí Paulo vai piorar o negócio, ele diz, o pior, vê o 8 aí, pastor, vamos lá, olha o 8 aí. Mas vós mesmos fazei a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Sabe quem era que eles estavam chamando para resolver os problemas deles? Aí você vai ver o verso 10. Olha quem eles estavam chamando. Não erreis, nem os devassos. Pera bem aí. Uma igreja que se dizia espiritual, uma igreja que se dizia santa. Quando Paulo diz, vocês chamam os injustos. Agora ele vai mostrar quem era que essa igreja estava levando para resolver o problema dela. Vai lá, olha quem era. Nem os devassos, nem os idólatras. Vai só lendo só os títulos. Vai. Adúlteros, adúltero, efeminado, sodomita, ladrões, ladrão, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Essa igreja que se dizia espiritual, olha quem era que ela estava chamando para julgar. Irmã, a igreja, falei para o povo ouvir. Era todos eles. Eles aqui era quem fazia parte de resolver o problema dessa igreja. E o que tem de líder que está nesse nível aqui? O que tem de pessoas cristãs que estão nesse nível aqui? Colocando para legislar sobre elas, essas pessoas. É sério ou não é?